Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja com todos. Uma boa noite a todos, né? Uma noite um pouco fria, mas novamente nós outros estamos aqui reunidos. O que viemos fazer hoje? Sabemos que é uma reunião pública no qual nós vamos aprofundar e procurar aprender um estudo que a nossa irmã Matiele vai trazer para nós nessa noite de hoje, para que assim alguma coisa possamos levar nesta noite de hoje conosco para distribuir dentro dos nossos lares e com todos também na nossa sociedade. É importante então nesse instante, como sempre relembramos, durante o dia tivemos o trabalho, a lida uns com os outros. Vamos deixar aquele problema, o mesmo trabalho, qualquer assunto que seja, lá fora, que pertence à terra, e vamos ter os nossos pensamentos nesse instante voltados dentro desta 1h30 na casa espírita nosso lar. Vamos buscar, como anteriormente foi dito, um estudo, um aprendizado, uma compreensão e um entendimento. Então vamos nós outros, todos nós, elevar o pensamento até o Criador e através de uma prece, vamos pedir pela abertura da nossa reunião desta noite. Senhor Jesus, nosso irmão maior, irmão de cada instante, que nos ensina cada vez mais o amor uns aos outros, o respeito e cada vez mais a igualdade e a união. Aqui, irmão maior, estamos reunidos através e com a vossa permissão para buscar nesta noite de hoje aquilo que carecemos e que somos grandes necessitados. E assim, com esta instrução, possamos cada vez mais ser útil uns aos outros e progredir-nos individualmente, deixando cada vez mais tudo aquilo que nos impede de ser feliz, que é o egoísmo, o orgulho, o ódio e todas as imperfeições no qual nós trazemos. Por isso, irmão maior, estamos aqui, dentro desta escola, buscando o que há de melhor para a nossa instrução individual. E rogamos a vossa luz que esteja em nosso meio, que se faça as vossas bênçãos do seu amor presente conosco. E assim, pedimos a vós a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Pois bem, sendo uma noite de estudo, vamos nós voltar os nossos pensamentos e a nossa atenção redobradamente no assunto que vai ser explanado para nós nesta noite de hoje, que é de importante valia. Hoje nós estamos aqui buscando sempre o melhor e que cada individualidade, cada um que aqui está, possa levar essa pequena luz consigo mesmo. E nesse instante eu passo a palavra para a Marcele, como sempre digo, também o microfone. Boa noite, gente. Vou tentar colocar aqui. Vai dar? Então, vocês já viram aqui, né, sobre o que nós vamos falar? A gente passou aí pela semana, uma semana que é comemorada aí, uma Semana Santa. Para nós espíritas, a gente não comemora como, né, alguns segmentos religiosos. Mas a gente sabe que é um momento de reflexão, um momento de rever, né, como que a gente anda se comportando. E veio, né, a inspiração de falar sobre o perdão, que é algo que aflige a todos nós. São raros, né, os encarnados que não precisam mais de perdoar, não precisam mais de pedir perdão. Então a gente vai refletir
em cima de alguns trechos de textos, né, espíritas que falam sobre perdão, mas lembrando que o que vai nortear mesmo nossas reflexões é o nosso dia a dia, a nossa vida. Aqui é só para a gente lembrar. Não quer andar. Um negocinho aqui. Acontece, gente, tecnologia. Eu não consigo tirar. Vou colocar aqui. Aí. O que seria da tecnologia se não fosse a gente? Continua. Agora foi. Tá muito pequeno, tá dando para todo mundo ver, né? A gente começa lá no Livro dos Espíritos, nessa questão 886, onde Kardec pergunta qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendi Jesus. Ele falava tanto em caridade, mas a gente ainda tem um pouco de dificuldade de entender o que vem a ser a caridade. Mas os Espíritos conseguem explicar de uma forma bem resumida ali, bem fácil de entender. Benevolência, indulgência e perdão. A gente até coloca a sigla BIP aqui, que fica mais fácil de guardar, de memorizar. Então, o perdão ele é uma prática de caridade. Ele é uma das formas da gente conseguir a nossa salvação, da gente conseguir a nossa meta, a nossa grande meta, que é a felicidade relativa. E por aí a gente vê a importância de trabalhar o perdão, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente tem necessidade disso. E aí a gente vai na questão 918, onde Kardec pergunta por que sinais pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar seu espírito. Ou seja, o homem de bem. Como que a gente pode medir, como que a gente pode reconhecer um homem de bem? Os espíritos respondem que o espírito encarnado comprova sua evolução quando todos os atos de sua vida estão em conformidade com a lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Acho que, de certa forma, desde os tempos, desde quando o homem existe na Terra, ele já tem essa noção, essa vaga noção da vida espiritual, da vida futura, de algo além daqui. Apesar de que muita gente fala que não, que gente materialista fala que tudo começa e acaba por aqui, mas, no fundo, todo mundo tem uma certa noção disso. Mas os atos da vida em conformidade com a lei de Deus, isso aí vai demorar um pouquinho. A gente está caminhando para isso. E aí a gente às vezes se afasta dessa ideia de escutar a nossa consciência, que é onde está escrito as leis de Deus. Mas acontece sempre alguma coisa em determinado momento na vida de todo mundo que vai fazer a gente voltar para esse caminho. Querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, pela dor ou pelo amor, a gente vai voltar para o caminho para tentar agir conforme as leis de Deus. E tem um comentário de Kardec, o comentário dele é grande, mas a gente resumiu, colocou só algumas partes aqui, onde ele fala que o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque ele sabe que ele precisa da indulgência dos outros. Aí, como dizia Cristo, aquele que estiver sem pecados atire a primeira pedra. Então aqui a gente começa a ter uma noção de que todos nós estamos mais ou menos aí no mesmo nível, para a gente querer cobrar algo de alguém que a gente mesmo não consegue fazer. O homem de bem não é vingativo, a exemplo de Jesus, e ele respeita em seus semelhantes todos os direitos que a lei da natureza concede, assim como ele gostaria de ser respeitado. A gente vê aqui a questão da vingança,
quando acontece uma coisa que alguém prejudica a gente vem logo aquele sentimento de querer revidar, de não querer sair por baixo. E tanto a vingança quanto o perdão ativa no cérebro a mesma área. E cabe a gente resolver o que a gente vai fazer. É que está o uso do livre-arbítrio. E às vezes naquela ideia primitiva, né, de que a gente tem que sobreviver, a gente tem que sobressair, a gente gasta uma energia sem noção, planejando uma vingança. Ou então esperando o momento certo de jogar na cara da pessoa que aquilo vai acontecer com ela, que bem feito que aconteceu. Sendo que a gente podia gastar bem menos energia só perdoando. Só esquecendo, entre aspas. E o respeito. A gente está caminhando para isso. Porque a partir do momento que o respeito começar a reinar, tomar conta, não vai mais haver necessidade do perdão. Então a gente pode começar a trabalhar nos pequenos atos da vida da gente. Optar por não vingar e respeitar o próximo. A gente fala que se alguém faz com a gente, né, mas a gente também faz com os outros. E a gente faz com a gente mesmo também. Então tem o auto-perdão e a gente precisa, muitas vezes, do perdão do outro. E lá no livro Boa Nova, no capítulo 10, um texto grande, quem tiver o livro quiser ler, aqui a gente só resumiu os principais ensinamentos que a gente pode tirar desse texto. E vem uma historinha de Cristo. Todo mundo já sabe, mas é bom a gente lembrar, né? E logo no início das suas pregações, ele despertava ali um certo atenção dos judeus, porque os judeus achavam que ele era uma ameaça a tudo que eles tinham construído até então. E de fato ele era uma ameaça mesmo. Ele veio trazer novas ideias, ele veio mostrar quem é Deus, o que é Deus realmente. Ele veio mostrar para a gente um modelo de comportamento até então ignorado. Eles, né, se comportavam de uma maneira diferente, e quem fosse diferente deles, eles julgavam como errados. E eles deixaram de saber se o comportamento deles é que estava errado ou estava certo. Então ele despertava essa atenção e os judeus viam que quem seguia, quem ouvia, quem praticava, quem dava atenção para Jesus, mudava de vida. Quem realmente se propunha a fazer isso. E eles viam essa luz que brilhava dessas pessoas e começaram a ficar mais incomodados ainda. E aí eles começaram a comentar, começaram a agir ao contrário, para poder impedir essas pessoas de continuarem seguindo Cristo. E os apóstolos, né, isso aqui acontece em Nazaré, os apóstolos vão defender, eles vão defender Jesus. É o instinto deles, como nós, humanos, de defender. Às vezes agressivamente, às vezes não, mas eles tinham que defender na cabeça deles. E os judeus ainda debochavam dessas defesas, de tudo que eles vinham argumentar. Então eles saem da cidade, eles saem de Nazaré, vão para outro lugar, e ali eles têm uma conversa. Jesus, com toda a sua serenidade, ele vai alertar os apóstolos. E ali ele não conseguiu falar, porque naquele lugar, naquele momento, ele não conseguiu fazer uma pregação. Porque os judeus estavam fazendo de tudo para impedir. E o tempo dele sendo falado, se retirando, ele faz o tempo dele ser proveitoso de alguma forma. Ou seja, aquele povo que não ouviu a pregação naquele momento, eles vão certamente tirar uma lição disso, nem que seja dali um tempo. E aquele povo não ia compreender, então não era racional insistir, discutir com ele, não era racional falar o que ele tinha para falar ali naquele momento. Ali era um terreno infértil. Ele ia perder tempo se ele fosse falar, se ele fosse retrucar alguma coisa. Então ele preferiu se retirar. E durante essa conversa ainda, ele foi esclarecendo aos discípulos sobre as suas indagações. E os discípulos ficaram indignados por ele não ter retrucado, além da atitude dos judeus. E ele, alguns pontos aqui, ele vem lembrar a gente que a gente não veio nesse mundo para agradar a todos. O importante é a aprovação e a consciência, da nossa consciência, e servir a Deus.
Se nós estamos na Terra, a gente está no mesmo caminho. Ninguém aqui alcançou a perfeição ainda. Portanto, todos nós somos passíveis de erro. Aqui, nessa parte, é porque um dos discípulos fala que ele foi tentar defender e os próprios outros discípulos começaram a criar atrito com ele. Então, ele foi mostrar que todos estavam no mesmo barco, todo mundo ali é passível de erro. Todo mundo que está aqui na Terra está mais ou menos na mesma situação, salvo alguns, né, que a gente sabe, algumas exceções. E essa questão da aprovação, quando a gente resolve tomar uma conduta, um caminho determinado diferente do que a maioria está fazendo, a gente é julgado. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. O importante é a nossa consciência. A gente se sentir em paz. E é o que ele estava fazendo ali. Ele estava sendo julgado, né? Não se importou, ele foi embora. Deixou as coisas acontecendo. E aqui a compreensão, paciência, tolerância com os nossos irmãos é justamente por isso. Porque está todo mundo no mesmo nível, sujeitos às mesmas situações. Cada um erra de uma forma diferente, é claro. Alguns aprenderam algumas coisas, outros aprenderam outras coisas, mas, enfim, ninguém está livre. O ofensor deve buscar se acertar e o ofendido deve acolhê-lo apenas. Esse aqui já está lá no final da história. Se eu não me engano, é Simão Pedro que pergunta para ele. O que a gente faz se alguém vem pedir perdão? A gente perdoa, mas o que a gente faz se aquela pessoa não está realmente arrependida? E ele fala para ele que isso aí já não cabe a quem perdoou. Quem fez o ato errado é que tem que tomar conta de si e vai chegar um momento que aquela pessoa vai se arrepender, mas isso já é problema da pessoa. Cabe a gente aceitar e perdoar. Se for preciso cortar laços por um tempo, se for necessário, a gente tem que ter discernimento para isso, né? Corte os laços, né? Não precisa se conviver com uma pessoa que não te faz bem. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Cada um cuida né, cada um é livre e cuida de si, de seguir o seu caminho e limpar os sentimentos ruins. Cada um no seu tempo. Nós precisamos praticar o perdão quantas vezes forem necessário. Aí é aquela famosa pergunta que fazem para Cristo, né? Se a gente deve perdoar até 7 vezes, e ele responde que não, até 70 vezes 7. Né? Se a gente for fazer as contas, não é tanto assim, mas como na vida da gente passar por muitas situações que a gente precisa perdoar. E lembrando que a vida da gente também não é só isso, né? Não é só situação ruim, não é só alguém prejudicando, não é só isso. Mas acontece. E é um processo longo, a gente pode começar a desculpar os pequenos detalhes. As pequenas coisas que vão acontecendo ali. Relevando algumas situações para a gente conseguir entregar mais. Que é o sentido etimológico, né, da palavra perdão. Né? Doar mais, dar-se mais. Resumidamente falando. E a gente vê aqui no Palavras de Vida Eterna. São vários, né, pontos que falam sobre perdão. É uma psicografia do Chico, ditada por Emmanuel, lá no capítulo 61, ele vai falar do remédio santo, que é o perdão. Depois a gente vai entender por que perdão é chamado de remédio por alguns. Né? Ele começa com essa frase e vai explicá-la ao longo do texto. Antes disso aqui a gente transcreveu, igual está no texto mesmo, não está resumido. Antes disso, ele vai lembrar a gente da nossa situação física. Quando a gente está com uma dor de cabeça, a gente precisa de um remédio para melhorar a dor de cabeça. E quando a gente está com qualquer problema físico, a gente vai atrás de algo que cure aquela situação. E a mente da gente, quando está conturbada com alguma coisa, quando alguém prejudica, quando alguma coisa está errado, alguém fez alguma coisa que a gente não gosta, isso vai ficando na mente, isso vai virando lixo na mente da gente.
Às vezes a gente não sabe nem limpar, nem como que organiza isso na mente. E vai levando dias, anos, enfim. Então ele diz pra gente que o perdão é o remédio santo para essa euforia da mente na luta cotidiana. Muitas vezes a gente carrega sentimentos negativos no dia a dia, que atrapalha a gente de fazer as nossas obrigações, aí, as nossas atividades. E se a gente tivesse, né, o discernimento de apenas perdoar alguma pessoa, alguma situação, a gente ficaria livre disso, conseguiria ter um desempenho muito melhor. Então a gente começa a ver que faz bem para a mente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quando ainda desajustados, trazendo também as nossas. Interessante ele colocar aqui desajustados. A gente já chega nesse mundo desajustado. A gente está aqui justamente para se ajustar. Todo mundo, sem exceção. Então, eu vou querer que o outro tenha um determinado comportamento se eu mesmo não consigo fazer isso. A gente geralmente espelha no outro, né? Aqueles defeitos que a gente acha na gente, a gente joga pro outro. Mas na gente não existe. Está só no inconsciente. Ele finaliza. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deixando as ofensas nas inibições próprias a cada um, ele sustentou em si a luz do amor, induzindo a conquista da luz eterna. As últimas palavras de Cristo, né, quando ele foi crucificado, ele mesmo já tinha relevado a situação, pede a Deus perdão para aquelas pessoas, que elas não tinham capacidade nem de fazer isso, mas ele entende que aquelas pessoas ali estavam num momento de inferioridade da vida deles. Eles realmente não sabiam o que eles estavam fazendo. Era ignorância. Tem um lado de maldade? Tem. Mas era mais ignorância. Eram espíritos que precisavam aprender muito ainda. E ele sabia que ia chegar um momento que isso ia acontecer. Ele não interviu, ele só pediu perdão mesmo. Porque cabe a cada um correr atrás disso. É individual. É intransferível. Melhorar o nosso estado evolutivo cabe a cada um de nós. Claro que a gente conta com a ajuda de algumas pessoas, mas parte de cada um. E ele sabia disso. Ele sabia que podia levar o tempo que fosse. Aquelas pessoas a ficha delas ia cair um dia. Né? Deve ter caído já passou muito tempo, né? Ou então tem alguns aí ainda em processo. E aqui a gente traz um texto, né, uma parte do texto do livro Escalada de Luz, do Jerônimo Mendonça, Perdoa Sempre. Aqui a gente pegou o primeiro e o último parágrafo. Ele também vai falar que o perdão está em favor da nossa saúde física e mental. Esquece ofensa e ofensor, erradicando a primeira em teu coração e internando o segundo na clínica das suas provas. Esquecer a ofensa, tem muita gente que leva ao pé da letra, né? Eu não tenho Alzheimer, eu não vou esquecer nunca o que aconteceu. Mas é quando você consegue lembrar da situação sem ela fazer tanto transtorno na vida, sem ela ter aquele peso que ela tinha. Ou às vezes a gente atribui um peso muito maior do que realmente tem. E a prece pelo ofensor. Muita gente fala que é difícil, né? Muito difícil rezar com uma pessoa que eu não gosto. Não consigo fazer isso. Mas tem jeito, é só querer. Eu não sei se é o Divaldo que fala. Quando a gente tem uma dificuldade em fazer uma prece para alguém, a gente pode se imaginar frente àquela pessoa, que às vezes não é fácil nem fazer prece, nem conversar com a pessoa. Mas a gente pode ir imaginando a gente de frente, de longe, e a cada dia a gente chegar mais perto dessa pessoa. Até que a gente consiga estar tão próximo, consiga dar um abraço mental nessa pessoa. Aí já começa um processo de perdão. E tudo começa na mente mesmo. Então não é tão difícil assim, não é impossível envolver o ofensor
nas preces, até porque a gente vai ver na frente que essa situação não existe do jeito que ela é colocada, ofensor e ofensa. Depende de ponto de vista. E ele termina: não carregues contigo mágoas ou desalentos, melancolia, aflições, porque a reencarnação traz consigo a questão de escola, onde a dor leciona sempre. O melhor remédio para todos os males está na bênção do perdão sincero e do esquecimento. Por que ele fala da reencarnação? Porque se alguma pessoa realmente errou prejudicando outra, aquela pessoa vai ter chance de reparar esse erro, talvez não nessa encarnação, mas em próxima. Então não precisa da gente se preocupar com isso. A gente se preocupa com os nossos erros. Também podem passar por processo reencarnatório. Ele só lembra a gente essa questão da reencarnação por isso. E falando em Jerônimo, eu já contei aqui, vocês me perdoam, mas sempre tem alguém que ainda não viu. Tem um caso que ele relata em outro livro dele, que ele discute com a mãe dele. Eram muitos irmãos na casa, isso aí foi antes dele ficar doente, dele ficar acamado, dele ficar, impossibilitado de movimentar. Ele conta que ele foi dormir uma determinada noite e não conseguiu dormir por conta de alguma coisa que estava ali no colchão incomodando. Lembrando que o colchão deles era de palha. A mãe dele que arrumava o colchão de todo mundo. E ele ficou incomodado com alguma coisa, ele mexia de um lado para o outro e ficou acordado quase que a noite toda. Não conseguiu dormir. No dia seguinte, ele levantou e, na maior educação, como todos nós somos, foi brigar com a mãe dele. Por que a mãe dele tinha deixado, ele foi mexer no colchão, achou 2 sabugos de milho. Por que a mãe dele tinha deixado aquilo lá, não deixou ele dormir, incomodou, machucou as costas. E ela falou que era a idade, ela não estava conseguindo enxergar direito, ela não percebeu que tinha deixado. E ele, imediatamente, ele foi tomado por um remorso, mas ele não falou nada, o orgulho não deixou ele falar nada. Ele foi trabalhar. E lá no trabalho dele, ele estava fazendo tudo errado. Ele trabalhava numa mercearia, o pessoal pedia a ele cebola, entregava batata, não estava dando atenção suficiente para ninguém. E aí o chefe dele chamou ele na sala, perguntou o que estava acontecendo, ele contou. E o chefe dele mandou ele em casa, naquela hora mesmo, pedir perdão para a mãe dele. Que aquilo estava tirando ele de concentração. E aí ele foi e pediu perdão para a mãe dele. E a mãe dele dá uma lição para todo mundo. Ela fala com ele que não precisava de pedir perdão, porque ela não tinha se sentido ofendida com aquilo. Estava tudo bem. E aí ele lembra nessa história que outro detalhe, que não tem tanto a ver com o perdão, porque quando ele conta isso no livro, ele já estava paraplégico e cego. Ele não tinha condição nem de se mexer na cama. E naquela ocasião ele tinha essa condição. Então ele tinha a felicidade, ele não usa essa palavra, felicidade de conseguir se movimentar na cama, de um lado para o outro. Então até isso, até esses incômodos que acontecem na vida da gente, a gente tem que levar em conta. Porque lá na frente talvez aquilo vai ter um sentido muito maior do que a gente não atribuiu quando aconteceu. E se ela era capaz de fazer isso, de falar para ele que não ficou ofendido, isso mostra que a gente também tem essa capacidade. Não tem tanto tempo assim, que ela falou isso. E a gente pode trabalhar para chegar nesse ponto. De não se ofender com qualquer coisa. E aqui a gente vai ver o que a ciência fala a respeito do perdão. Vocês vão ver que é quase a mesma coisa que a doutrina espírita fala. É o mesmo sentido. O momento traumático é registrado pelo corpo, no caso do ressentimento, o ato de sentir de novo. E traz à tona as sensações passadas. Ou seja, aconteceu uma coisa. Seu corpo interpretou aquilo. Aí, dali um tempo, você lembra daquilo. Passa um tempo, você lembra de novo. Seu cérebro não sabe se você está só lembrando ou se você está revivendo. Então, tudo passa a acontecer no seu organismo cada vez que você lembra da situação. É liberado adrenalina, o coração dispara. Por isso que os órgãos mais afetados para quem cultiva muita raiva é o coração e o cérebro.
Há quem diga que é o fígado, há quem diga que é o estômago, não, mas é mais o coração e o cérebro. Se a pessoa não conseguir ressignificar esse sentimento, vai haver um dano no corpo todas as vezes que ela lembrar do trauma passado. A gente não percebe isso. Que a gente não está conectado com o nosso corpo o tempo inteiro, mas acontece. Lembra de alguma coisa que fez raiva lá atrás? O coração dispara no mesmo momento. Quem não está preparado ainda para controlar esse tipo de coisa, né? Isso porque as lembranças reativarão os mesmos processos bioquímicos, liberação de hormônios, como se a situação fosse revivida novamente. Imagina ficar lembrando de algo que aconteceu há 20, 30, 50 anos atrás. Pensa. O corpo já está cansado de outras coisas e ainda tem que sofrer aquilo de novo. Olha o gasto de energia desnecessário que a gente prega nisso. E nessa pesquisa também fala que em alguém com raiva crônica, o cérebro fica modificado. Isso consegue ver no exame de magnético, né? Esqueci o nome do negócio. Mas é um exame de imagem. Você consegue detectar as alterações no cérebro. Ressonância magnética, lembrei. E as lesões no coração podem ser causadas justamente nesse processo de alteração que leva ao aumento de frequência cardíaca, até um processo de inflamação do endotélio, a parte interna do coração, pode causar até infarto. Então, todo mundo fala, mas ninguém presta atenção. Tem gente que comenta, né? Ó, fulano ali deu infarto, mas também passava muita raiva, dava até murro na parede de raiva. Mas faz sentido. A raiva, quando a gente aprende a controlar ela, falar que não vai sentir, às vezes é complicado. Mas quando a gente aprende a controlar, a gente preserva o nosso corpo de muita coisa. O primeiro passo, aqui vem parecido com a doutrina, admitir que o sofrimento existe. A gente não pode negar que aconteceu alguma coisa ali que causou desconforto. A gente não pode passar por cima. Dá espaço à vazão dos sentimentos que vão aparecer, que é a raiva, o ódio, às vezes um sentimento de inferioridade. Alguma coisa vai surgir ali. A gente tem que deixar isso acontecer, né, no nosso íntimo. E, se possível, sozinho, sem responder, sem brigar com ninguém na hora. Porque, né, isso aí também a gente precisa aprender a controlar isso. Compreender a humanidade do outro. Ou seja, a pessoa fez, se for de propósito ou não, já é problema dela, mas ela também é passiva de erro. Ela também erra. Assim como eu também já fiz alguma coisa que prejudicou alguém, às vezes até sem perceber. E mesmo que for intencional, vamos lembrar, né, que as contas serão acertadas em algum momento. Não tem como enganar o organismo. Preciso trabalhar bem nesse processo para que o perdão seja real e sincero. Que a gente vê aqui, ó, as falhas são recíprocas. Nesse caso, não existe vítima e não existe algoz. Então, às vezes uma coisa acontece com duas pessoas e cada uma vai encarar de uma forma diferente. E se aconteceu alguma coisa entre duas pessoas, porque de alguma forma a outra permitiu que acontecesse. Nada é por acaso. Então, quando a gente passar uma situação em que a gente achar que alguém prejudicou a gente, vamos parar para pensar melhor no que aconteceu. Sentir o que tiver que sentir, é lógico, mas ponderar aí antes de sair querendo vingança ou querendo jogar na cara da pessoa alguma coisa, porque a gente gosta de fazer isso, né? Se a gente não trabalhar, a gente... Isso foi tirado desse site aqui, Correio 24 Horas, depois quem quiser olhar a pesquisa completa. À vontade. A gente dá uma passadinha aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, que vai falar para a gente sobre o perdão. Quem quiser ler depois também fica à vontade. Aqui a gente só trouxe essas partes aqui, o item 6 e o item 14, e mesmo assim foi só uma pequena parte. E Jesus recomenda
que a gente se reconcilie o mais rápido possível, né, com os nossos adversários. Não quer somente evitar discórdia na vida presente, mas principalmente evitar que elas continuem nas vidas futuras. A gente sabe que, às vezes, algo pequeno que acontece aqui pode durar séculos. O processo obsessivo. A gente, dependendo do nosso estado aí de vibração, a gente atrai obsessores. Mas tem aqueles específicos que estão somente procurando a gente mesmo, por causa de um detalhe que não foi resolvido no momento certo. Ele até fala também em uma ocasião, né, se tiver que deixar uma oferenda no altar, mas se tiver que resolver algum problema, vai resolver o problema primeiro com o adversário para depois deixar essa oferenda. Ou seja, o que agrada a Deus mesmo não é o que a gente oferece para o céu, é o que a gente oferece para si mesmo e para o outro que está à nossa volta. Resolver essas situações para tirar isso, é um peso que a gente carrega. Para tirar esse peso mesmo da vida da gente. Porque às vezes o outro não está nem lembrando mais, está tocando a vida, já esqueceu, ou às vezes nem sabe o que aconteceu. E aí esse processo de raiva, a gente brinca aí que é a mesma coisa que tomar um copo de veneno querendo que o outro morra. Porque quem está sofrendo, o organismo que está sofrendo é quem está sentindo a raiva, quem está sentindo o ódio. E a outra pessoa às vezes não está nem em sintonia com isso. Nem lembra mais. E aí a gente vê também, às vezes a pessoa não faz determinada coisa, não vai em determinado lugar, não passa em determinado lugar por causa de alguém. A vida da pessoa está parada nesse ponto. E aí que tá, né? Será que vale a pena? Se for alguém de casa, né, porque geralmente as maiores confusões é com quem está mais perto. Se for alguém de casa, é que a gente tem que trabalhar mais ainda. E se for alguém que realmente não merece esse esforço nosso, esse gasto de energia desnecessário, né? Cada um tem que preocupar consigo mesmo. Tem um recadinho aqui, né, pra gente. Espíritos, nunca esqueçam que tanto nas palavras como nas ações, o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Falar da boca para fora não resolve muito, não. Pode até abrir porta. Mas se não for sincero, se não vir do sentimento mesmo, se não vir de dentro, não resolve muita coisa. Se vocês se dizem espíritas, então seja de fato. Se tiver alguém que não é espírita aqui também, né, serve também. Outro segmento religioso, outro tipo de segmento cristão. Então esqueça o mal que foi feito e pensa só no bem que pode fazer. Ficar preso numa situação desagradável impede a gente de fazer muita coisa. Às vezes aquela situação não vou fazer porque não vai falar nem obrigado. Não vai nem ter um agradecimento. E daí se não tiver? Vai mudar alguma coisa? O que importa é o que a gente sente. Outro dia eu vi, não sei se isso é verdade, né, se a medicina explica isso, mas se uma pessoa faz um bem para outra, e a outra fica sabendo, ou vê, né, presencia aquela situação, tem uma descarga de hormônio ali, eu vou esqueci o hormônio, mas eu sei que é algo que faz felicidade. Para quem fez, para quem recebeu, para quem ouviu e para quem assistiu. Então é uma corrente. Um ato de bondade que é feito, é claro que ninguém tem que fazer para mostrar. Mas às vezes acontece de outras pessoas estarem perto. Por exemplo, uma fila de padaria, alguém fala, eu estou pagando o meu e daquela pessoa ali atrás. Você não fala que foi eu que paguei não, vai embora. O caixa vai ficar feliz com aquilo. A pessoa que recebeu vai ficar. Alguém que está na fila e viu, vai ficar e vai sentir vontade de fazer também. Então gera uma corrente. Imagina se a gente deixa de fazer uma coisa dessa, um detalhe desse, por causa de uma mágoa, uma coisa que aconteceu lá atrás. Olha o que a gente está deixando de fazer para a gente, o que a gente está deixando de fazer para o outro. É uma prisão. A gente vai ver aqui que é uma prisão mesmo.
para a gente chegar aqui, né, encaminhando para a conclusão, alguns pontos que a gente pode pensar diante disso que a gente, né, que a gente falou aqui. Quem não perdoa torna-se prisioneiro da ofensa, das lembranças e de cadeias de amargura e ressentimento. Então, gente, é realmente uma prisão, porque a nossa vida não é feita só disso. A gente tem, né, vários papéis aqui de desempenho. E um ressentimento é capaz de prejudicar tudo. Então a gente pensa que não, eu estou conseguindo dar conta, mas eu vou vingar daquela pessoa. Isso aí eu não vou esquecer, ainda vou fazer alguma coisa. Está preso, está com o pensamento preso. Não é uma prisão física, mas é uma prisão psicológica. É um gasto de energia, é uma ocupação, né, do nosso tempo, da nossa mente. Então, vamos pensar nisso. E alguns estudos que apontam que a falta de perdão pode desencadear em sérias doenças, como a gente falou aqui, emocionais e físicas. Depressão, dores musculares, hipertensão, reações alérgicas, enxaqueca, dor no corpo e até câncer. O câncer é uma coisa que ainda não tem comprovação, mas pode ajudar a desenvolver. Mas assim, não quer dizer que todas essas doenças são causadas unicamente por isso. Mas a gente sabe que é um fator muito pesado, muito relevante para desenvolver doença. Se tudo começa na mente, se eu tenho a mente travada, presa em uma mágoa, em um ódio, o que vai acontecer comigo? A vida não vai para frente. E o corpo vai sentir. É tensão muscular, né, um monte de coisa. Aí vai no médico, vai no outro, e não descobre nada. E justamente, né, um dos motivos de que a medicina anda estudando essas questões, a psicologia, o bem que faz aprender a cultivar esses sentimentos, assim, a perdoar, a esquecer no sentido de não deixar a situação fazer tanto tumulto na vida da gente. Né? Aquela situação ser insignificante, que às vezes ela realmente é insignificante, a gente atribui aquilo um tamanho muito grande. Até Jerônimo mesmo falava que nossos problemas é do tamanho que a gente quer. Se a gente quiser que seja grande, eles vão ser grandes. Se a gente quiser que eles durem muito tempo, eles vão durar muito tempo. E se a gente quiser resolver rapidinho, resolve. Está tudo nas mãos da gente. Um pouquinho de discernimento ali, um tempinho que a gente tirar para pensar nas coisas, a gente consegue resolver muito. E para desenvolver o perdão, é preciso que a lembrança do ato passado tome a visitar os pensamentos, que ela não afete o nosso presente, nem abale a nossa paz habitual. Se a gente conquistou um estado ali de que a nossa paz interior fala mais alto do que o que acontece do lado de fora, a gente pode lembrar do que quiser, que nada vai abalar. E até chegar um ponto que a gente não vai nem lembrar mais. A gente vai realmente superar. Mas isso é um exercício, né, gente? Ninguém vai chegar aqui em casa, dormir, acordar amanhã perdoando tudo, não. É um exercício. Todo dia a gente tem que pensar um pouquinho, perdoar os detalhes, as coisinhas mínimas que vão acontecendo ali, relevando. É o que a gente falou, né? Um dia algo que tem importância perde sua força. É isso que ele fala do real sentido de esquecer. Né? Porque não é fácil esquecer mesmo certas coisas. Imagina alguém que assassinou um familiar. Como que vai esquecer com tanta facilidade assim? Né? Tem coisa que é muito difícil, mas a gente tem que entender a dor do outro, né? A gente não pode diminuir a dor do outro, mas e as nossas também. Mas a gente sabe que se a gente quer, a gente consegue. E aí um dia a gente vai chegar nesse nível de não precisar perdoar, porque não nos sentiremos ofendidos, não caberá melindres no nosso dia a dia. A gente vai saber o nosso lugar no mundo. O respeito uns pelos outros sobressairá. A Joana de Ângeles fala muito nas suas obras, né, nessas obras mais elaboradas dela,
essa questão da gente se encontrar consigo mesmo, através da meditação, através do autoconhecimento. A gente vai se conhecendo, a gente vai se ajustando, e a gente vai saber o nosso lugar no mundo, a gente vai saber da nossa importância, a gente vai saber da nossa força. Então não vai ser qualquer situação, não vai ser qualquer pessoa, não vai ser qualquer puxada de tapete que vai atingir a gente. E a gente às vezes não vai nem provocar isso nas outras pessoas. Então assim, para a gente começar, né, que hoje ainda dá tempo, como diz o Didi, a gente pode começar se perguntando, se conhecendo, tentando entender alguns sentimentos que a gente tem de diferente, antes de sair reagindo, antes de saber ali por que eu estou sentindo isso, o que aconteceu, até que ponto isso me atinge, fazendo esse questionamento para a gente mesmo. Isso precisa de um pouco de recolhimento, a gente precisa sim de um certo silêncio, precisa de um momento com a gente mesmo para isso. Então se a gente ainda não está habituado a ter esses momentos, que a gente tire 5 minutinhos do dia para fazer essas reflexões. Às vezes você não tem nada incomodando hoje, ótimo, vamos só ficar quieto. Mas o dia que tiver, a gente procura entender. Nós podemos fazer melhor uso do nosso livre-arbítrio a partir do conhecimento que vamos adquirindo. Eu li uma frase também que se a gente quer adquirir conhecimento, a gente traz coisa para a vida da gente. Se a gente quer adquirir sabedoria, a gente elimina coisa da vida da gente. Então, buscar conhecimento é importante, seja no livro, seja numa palestra, seja numa conversa, num programa de televisão, num filme. A gente busca conhecimento de várias formas. E aí, a gente vai aprendendo, às vezes até com o erro do outro, né? A usar melhor o nosso livre-arbítrio. A partir de experiências próprias ou dos outros, a gente aprende que há algo muito maior na vida para a gente se importar do que pequenos detalhes que estão fora do nosso controle. Cabe a nós mesmos construir um caminho livre de sentimentos e emoções primitivos. Tem muita coisa que não está no nosso controle, por exemplo, a atitude dos outros, né? A gente não controla ninguém, mal a gente controla a si mesmo, se a gente quiser. E a gente ficar livre desses sentimentos primitivos, né, que é a raiva, o ódio, o sentimento de vingança, a gente traz isso muito enraizado na gente, então é trabalhoso ficar livre dele. Mas a gente pode começar agora. A gente não precisa alimentar esse sentimento. A gente vai sentir, obviamente, uma vez ou outra, mas não precisa ficar ruminando isso, né? Não precisa ficar alimentando. Uma proposta pequena para a gente, hoje ainda, nos propor a aplicar um novo sentido àquela situação que aflige a nossa mente. Tem alguma coisa incomodando? Vamos pensar, vamos ver de outro ângulo o que significa isso. Antes de sair por aí alimentando raiva, ódio, qualquer outra coisa. Principalmente agindo, né? Respondendo, retrucando, manter o equilíbrio, manter a paz. No começo é difícil, mas depois a gente consegue, com mais facilidade. Então é isso, gente, que a gente trouxe o nosso raciocínio aqui de hoje. Alguma pergunta? Se tiver, a Cida responde. Está tudo certo?